Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vânia Teófilo e hoje a gente tem um meetup super especial com a Denise Pilar, em que ela vai falar por que a compaixão racional deveria substituir a empatia em UX. Então, eu vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, eu estou usando um óculos de armação preta com um headphone branco, meu cabelo é castanho escuro, recém-cortadinho, tamanho curto, um pouco abaixo da orelha. Eu estou com uma blusa creme, com um kimono magenta. Atrás de mim tem muita coisa acontecendo, tem livros, plantas, quadros, flores, né? Então tem bastante coisa atrás de mim. Aqui meu fundo é bem caótico e divertido ao mesmo tempo. Então, hoje a gente está aqui para mais um meetup das Ladies that UX do capítulo São Paulo. Então, eu vou falar bem rapidinho sobre a nossa comunidade, para quem ainda não conhece, né? E eu sei que tem muitas pessoas que ainda não conhecem a nossa comunidade. Nós somos uma comunidade global, informal e amigável. Nós estamos em todos os continentes habitados, em mais de 95 capítulos pelo mundo. E aqui, São Paulo, foi o primeiro capítulo do Brasil, né? Na América Latina, na América Latina a gente tem outros capítulos mais antigos também. E a gente faz esses encontros, né, para promover justamente essa troca de informações sobre a nossa carreira de UX e para nos conectar umas às outras, trazendo conteúdo e conversas interessantes. E para a gente ter uma conversa super interessante, eu estou extremamente empolgada com essa apresentação. Na verdade, faz um tempo que eu vi essa palestra em inglês e eu queria muito trazer ela em português para que todas as ladies falantes de português pudessem ter oportunidade de ter esse conteúdo. Então, eu vou chamar a nossa convidada super especial, Denise Pilar. Olá, Denise, Olá. Tudo bom? Oi, Vânia, boa tarde. Muito feliz de estar aqui, né? Vou começar também me autodescrevendo. Eu sou uma mulher branca, estou usando uma blusa branca, meu cabelo é castanho, um pouquinho comprimento médio, liso, está solto. Estou usando um óculos de armação vermelha e atrás de mim tem uma parede não tão divertida quanto a da Vânia. É uma parede só com um espelho, mas é uma parede clara com um espelho. Então, eu sou, para quem não me conhece, né, eu sou uma das autoras do livro UX Research com Sotaque Brasileiro, com muito orgulho. Eu sei que vamos falar sobre isso ainda. Atualmente eu trabalho no Nubank como UX Researcher / estrategista e já trabalho nessa área há muitos anos, né? Eu acho que algumas pessoas já muitas de vocês já devem ter ouvido alguma coisa minha, já conhecem um pouco da minha trajetória. Eu tenho uma formação que mistura a ciência da computação e psicologia, e é daí que vem, e muitos anos de experiência, né, com pesquisa em UX. Então, eu acho que daí que vem um pouco o tema desta palestra, né, que me interessa muito. E isso foi pensado como uma palestra de abertura do Talk UX, que é um evento global da Ladies at UX, que foi com muita honra que eu apresentei lá em outubro do ano passado. Foi em inglês, mas eu concordo com a Vânia, é um tema que é muito legal de trazer e de discutir, de provocar reflexão em todas nós aqui no Brasil. Posso começar, Vânia? Pode, lógico. Eu estou só vendo, eu não sei se teve algum problema, mas deixa eu abrir aqui o YouTube. Gente, a gente é ao vivo, né? Então eu estou abrindo o YouTube aqui no meu celular, mas no celular ele não começou a live, tem pessoas lá esperando que não estão assistindo aqui. Então eu vou dar uma olhadinha. Vamos esperar então um pouquinho. Para ver se é um delay. Deixa eu colocar o YouTube aqui. Existe um delay em geral, né? Pequenininho. Sim, mas geralmente é bem rápido. Lá ainda não começou. Gente, quanta emoção. É a primeira vez que isso me acontece. Nunca aconteceu de começar aqui, não começar lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar o nosso link daqui.
Eu não tenho tanta experiência, mas quando a gente fez o lançamento do livro, a gente teve situações similares. Sério? Uhum. Tá. Então, mas funcionou no final? Sim. Era só um delay mesmo. Ah, tá bom. Bom, Vamos ver. então. Vamos esperar para ver se começa, né? Para também não deixar o pessoal lá com muita. Porque eu escrevi aqui boa tarde, pessoal, no chat, e entrou no chat. Então, essa sala está linkada com aquela sala, então tá tudo correto. Então, bom, o que eu acho é que a gente pode começar, né? Na De qualquer verdade, maneira, vai ficar gravada, né, Vânia? de qualquer maneira vai ficar gravado e vai ficar no nosso. Perfeito. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, né? Vamos na fé e na coragem. E esperamos que as ladies nos compreendam que é uma coisa técnica, né? Está fora do nosso controle. E nunca aconteceu com a gente, realmente. Já aconteceu várias coisas. Então, assim, pode saber que sou eu, tá? Porque comigo sempre acontecem coisas que nunca aconteceram. Tem sempre dessa natureza, né? Tecnologia é assim. Tecnologia é ótima quando funciona. Quando funciona, exatamente. Muito bom. Então eu vou deixar você e vou colocar a apresentação e a gente começa. Perfeito? Como é que eu faço para te falo para os slides? E você Pode passa? falar. Tá, Eu vou te ouvir o tempo todo. Bom, então vamos falar. Eu sei que é um pouco polêmico esse título e deve ter levado alguns de vocês a se perguntar, né? Qual a razão de estar colocando as coisas dessa forma, né? Por que a compaixão racional deveria substituir a empatia em UX? E essa reflexão ela nasceu a partir de um livro chamado Against Empathy, que em tradução livre seria Contra a Empatia, do professor de Yale, uma universidade famosa americana, né? Que ele é psicólogo, e ele lançou essa ideia da compaixão racional. Então, eu vou colocar para vocês o que eu entendo de tudo isso, né? E vamos refletir juntas a respeito. Pode passar. Então, para começar, eu queria contar para vocês uma história. Não, é o primeiro, o anterior. Esse aí, obrigada. É uma história muito pessoal minha, que eu tenho um fato muito curioso sobre a minha pessoa. Eu tenho um probleminha que eu não consigo assistir filmes ou séries, e obviamente na vida real também não consigo, mas isso, graças a Deus, é menos comum. Assistir cenas de sofrimento, de grande sofrimento, principalmente de humilhação. E eu sinto, quando isso acontece, quando eu presencio uma coisa dessa, eu sinto uma dor muito forte na canela, assim, no osso da canela. Que parece que eu levei que alguém me bateu na canela com um bastão, com uma barra de ferro, alguma coisa assim, é realmente muito forte, uma dor que se espalha e beira o insuportável. Então, não consigo assistir esse tipo de filme e de série, né? Eu evito, e eu já sei, inclusive a minha filha, que gosta muito de filmes e séries, ela olha e ela diz, mãe, esse tu não pode ver. Isso já é muito claro, ela já sabe e é de fato uma coisa real. Eu nunca tinha ouvido isso de outras pessoas, não sabia, mas achava muito bizarro sentir uma coisa física. Pode passar, vai. E a primeira vez que eu lembro de ter sentido isso, eu talvez tenha sentido antes, mas que é muito nítida essa memória para mim, foi quando eu assisti o filme A Cor Púrpura, no início dos anos 80. Muitos de vocês provavelmente não eram nem nascidos, né? É um filme muito, muito bom, mas muito triste, muito difícil de ver. É a história de uma menina, é o filme de estreia da Whoopi Goldberg, e essa menina de 14 anos, quando começa o filme, ela tá grávida do pai dela. E o filme se desenrola pelos próximos 30 anos da vida dela, onde ela procura, né, se encontrar sua identidade, sobreviver a todos esses abusos que ela enfrenta ao longo dessas décadas pelo pai e outras pessoas, outros homens. E, assim, é muito doloroso.
E aí eu lembro que foi muito forte, muito nítida essa memória. E eu vi que lendo, né, quando estou preparada essa apresentação, eu li uma pessoa falando sobre esse tipo de dor, que também sente, né, uma dor física, quando presencia algum tipo de sofrimento, e ela chamou isso de a dor da empatia. Né? E aí eu fiquei pensando, nossa, que forma de se referir, né, que descreve bem, mas, enfim, o que realmente isso significa. Pode passar. E aí, eu queria convidar vocês, antes de começar a falar sobre empatia, a gente deixa muito claro aqui o que eu entendo por empatia e da onde que eu tirei essa definição, que ela vem da psicologia, ela vem muito respaldada, né, mais recentemente pela neurociência, que foi aonde o conceito começou a ser discutido, digamos, né? E a área que eu estou mais familiarizada. Empatia, então, ela envolve a capacidade da gente perceber as emoções dos outros, né? Também envolve reconhecer. Eu olho para uma pessoa, eu vejo que ela está triste, eu reconheço que essa emoção que ela está sentindo é a tristeza, e eu também vou ser capaz de distinguir as emoções dela das minhas próprias emoções. Eu sei que eu vejo que a pessoa estava triste, e se eu estiver me sentindo triste, eu consigo saber que eu estou triste pela tristeza do outro, né? Eu estou conseguindo olhar, de certa forma, pela perspectiva do outro. E esse olhar pela perspectiva do outro também me permite estabelecer algum tipo de ressonância com essa pessoa. E, pô, ela está sofrendo, ela tá triste, isso realmente é triste, eu entendo. E isso também me permite responder adequadamente, porque a empatia envolve a percepção, o reconhecimento, a distinção das emoções e também a resposta. Né? Se eu vejo que a pessoa está triste, eu entendo que ela está triste, eu sei que isso é tristeza, então eu vou responder, eu vou tratá-la com consideração, com paciência, com respeito, com tudo aquilo que alguém que se importa trata a outra pessoa. Pode passar. E existem, na verdade, a empatia, a gente fala empatia como uma coisa geral, mas existem dois tipos de empatia. O tipo de empatia que a gente está falando de perceber e de sentir, todo esse, a gente está falando da empatia afetiva, que é uma coisa que acontece muito rápido, a primeira coisa acontece no nosso cérebro, no nível emocional, e é quando a gente olha, a gente sente isso. Então, é por isso que ela é afetiva, ela dispara uma parte do cérebro da gente que é ligada às emoções, a sentir e processar essas emoções. Por outro lado, a gente também tem uma parte da empatia que é aquela empatia cognitiva, e ela acontece numa outra área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é onde acontece todo o processamento dessa informação emocional. E é ali que a gente vai pensar sobre ela, a gente vai raciocinar, a gente vai escolher o que fazer em resposta àquilo que a gente está sentindo. Então, ela acontece depois, ela é uma coisa que a gente tem um pouquinho mais de autonomia sobre. A empatia afetiva é uma coisa puramente emocional e a gente sente, ela é muito rápido. Tu vai ver alguém se machucando, você vai sentir aquele aperto, aquela coisa, né? Da mesma forma, é uma reação. É muito, muito orgânico, muito espontâneo. Pode passar. Bom, então, a empatia, ela é uma coisa boa, né? Ela tem muitos benefícios. A empatia é contagiosa. Quando a gente está numa situação onde a gente é empático, trata bem os outros, a gente promove, de certa forma, uma reação, uma predisposição do grupo para receber melhor esse tratamento mais com mais consideração, né? Com mais respeito, então fica todo um grupo mais harmonioso, a gente meio que estimula ou contagia outras pessoas a
serem empáticos também. E ela é muito boa para relacionamentos, né? Sem surpresa, porque a partir do momento que eu entendo o que o outro está sentindo, da onde que isso vem, ou o que isso significa para ele, como está as coisas em contexto, isso me permite dar uma resposta muito menos reativa. E se o outro está sendo agressivo e eu entendo que essa agressividade vem de um lugar que não me diz respeito, eu consigo ter paciência e ajudar essa pessoa a sair desse lugar, né? Então, ajuda a evitar conflitos e também ajuda a resolver conflitos. Porque no momento que eu entendo esse sentimento, eu posso buscar soluções que levem em consideração todo esse contexto. Tudo aquilo que a pessoa está vivendo, que trouxe ela até esse lugar onde ela está, de irritação ou de sofrimento, eu posso entender e conversar com ela no sentido de buscar soluções, não aquelas soluções que já estão naturalmente na minha cabeça, mas soluções que realmente funcionem naquele contexto. Isso também encoraja a pessoa a, a buscar ajuda, porque assim, e a querer ajuda. Se eu sou empático, se eu entendo que a pessoa trata a pessoa com empatia, eu trato a pessoa com consideração, eu mostro para ela que eu me importo, ela não vai se sentir constrangida em buscar a minha ajuda, né? Então, em querer a minha ajuda. Isso pode, inclusive, ajudar a reduzir preconceitos, porque o preconceito ele sempre nasce da falta de conhecimento. Então, eu assumo que aquilo que eu não conheço é uma ameaça, é ruim. A gente vê isso muito em questões de imigração, né? Onde o país acha que o imigrante vai vir e vai roubar os empregos internos. Ou eu acho que aquela pessoa que mora num bairro X, ela vai ser uma ameaça para mim, ela não combina com o meu lugar. E isso tudo se baseia em coisas preconcebidas, em coisas que eu de fato não sei. E no momento que eu tiver condições de entender da onde que isso vem, e souber que eu não sei, aí eu vou me abrir para entender o que realmente é, e talvez esses preconceitos não se sustentem. Provavelmente não se sustentarão. Preconceito normalmente é baseado na ignorância, né? Uma outra coisa boa, um outro benefício da empatia é que ela é muito boa para o trabalho, porque principalmente os gestores demonstram mais empatia com o seu time, tratam o time com consideração, com a cabeça aberta para entender o que está acontecendo realmente com eles. A tendência, e existem estudos que comprovam isso, é que haja menos faltas por doenças, porque sim, o estresse causa adoecimento. O estresse no trabalho é uma grande causa de adoecimento e de faltas por doenças. Inclusive, é uma epidemia que as empresas lidam hoje em dia, porque as pessoas são muito ansiosas e deprimidas e têm muito estresse e acabam ficando doentes e acabam faltando o trabalho. Então, tudo leva. Falando em doenças, também a empatia é boa para a saúde, tanto para os pacientes, né, que quando os médicos são empáticos, eles se sentem mais acolhidos, eles se sentem com mais chances eles se sentem melhor para confiar no médico e com mais chances de cura, inclusive. E para os médicos é muito bom, porque eles vão se sentir bem ao conseguir ajudar melhor os seus pacientes e estabelecer um relacionamento que não estresse. Inclusive, é bom para a polícia também, né? Quando a polícia consegue ser empática e se colocar no lugar e entender que, na verdade, as pessoas que precisam dele, sejam vítimas, sejam criminosos, são seres humanos e têm coisas em comum com os próprios policiais, fica mais possível administrar as crises sem violência, né? Então, a empatia realmente tem muita coisa boa. Pode passar, Vânia. Bom, se tem tudo isso de bom, né? Qual o problema, né? A gente pode dizer que a maioria de nós tem a capacidade para ser empático, para ter empatia pelos outros. A exceção são os sociopatas, que são pessoas que não têm fisicamente, né, a capacidade de ser empático.
Mas a grande maioria de nós consegue e sente empatia pelo outro. Então, qual seria esse problema? Pode passar. O principal problema, um dos problemas que começa, né, é que começa pelo conceito, porque cada pessoa acha que empatia é uma coisa. Acha, né? Sem fundamentar e sem ter um conceito claro, definido de certa forma, validado cientificamente. Então, eu proponho que a gente deixe um pouquinho de lado as nossas opiniões sobre empatia, e quando eu falo de empatia aqui, vamos considerar o conceito que eu apresentei ali no início, que é a capacidade de perceber, interpretar, compreender e responder às emoções e sentimentos de outras pessoas. Tá? Então, ficando claro o conceito, vamos passar para o próximo problema, que é que a empatia funciona como se fosse um holofote. A gente coloca o holofote na pessoa que está sofrendo, e então a gente vê ela com muita luz, muita clareza, mas ao mesmo tempo tudo que está ao redor fica no escuro. Tá? Então, a gente tem muito mais chance de ajudar a pessoa que está sofrendo, que a gente enxerga, que tem rosto, nome, sobrenome, endereço, tarará, e família, né? Do que um grande grupo de pessoas sem rosto. Com essa pandemia, um grande exemplo, a gente sabe que centenas de milhares de brasileiros perderam a vida, centenas de milhares de famílias brasileiras sofreram com essas perdas, e isso, embora seja uma coisa muito triste, isso não nos faz sentir um sentimento de tristeza, né, por elas. A gente se solidariza, mas a gente não empatiza. Agora, se você conhece um vizinho que perdeu a mãe, um irmão por conta do Covid, no início da pandemia, que foi uma coisa horrível, ou até mesmo uma celebridade, né? Eu vi muito isso com o caso do Paulo Gustavo. As pessoas ficaram genuinamente tristes por isso, porque a gente conhece, então aquilo ali é concreto o suficiente para acionar as áreas do nosso cérebro que processam emoções. Né? Então, tem esse problema de é bom, por um lado, porque a gente enxerga essa pessoa que está no holofote, mas é ruim porque a gente deixa de enxergar tudo que está ao redor. Pode passar. E agora eu queria convidar todo mundo a fazer um pequeno exercício, né? Contar uma historinha. Essa história é contada naquele livro do Paul Bloom que eu falei no início, né? Que é Contra a Empatia. É a história de uma menina de 10 anos. O nome dela era Sherry Summers. E ela... Opa, não, volta. Aí. Obrigada. Ela tem uma doença terminal. E ela tem alguns meses de vida. Tá? E não tem nada que se possa fazer a respeito da doença em si, mas existe um tratamento que pode aliviar o sofrimento dela enquanto ela espera. Tá? E esse tratamento, ela está numa fila para receber esse tratamento, que tem um monte de gente na frente, outras crianças também com doenças terminais e talvez até mais graves que ela, e que entraram antes na fila, né? Mas vamos supor que você é o administrador do hospital e pode passar ela para frente da fila, né? Para ela poder receber esse tratamento. E aí eu gostaria que vocês pensassem quantas pessoas fariam isso. Eu não estou vendo, mas coloquem no YouTube, se vocês puderem, no chat ali, o que vocês fariam. Nenhum julgamento moral, não vai acontecer nada, não precisa agradar ninguém. Pode dizer o que vocês fariam, se vocês colocariam a menina em condições de receber esse tratamento, mesmo que isso significasse que outras crianças que também estão doentes, talvez até mais doentes, atrasassem mais o tratamento. Tá? E eu até vou dar alguns segundos, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, assim como no livro, acha que isso não é ok, que isso é injusto, mexer na ordem da fila, sendo que a menina não tem chances de sobreviver, sendo que tem outras crianças mais doentes na frente, sendo que né, tem o tempo dela, tem outras pessoas chegaram antes, já estão esperando há mais tempo também.
Então, tem várias questões aí que a gente acha que não levaria ela a gente a dar um lugar melhor para ela, dar o tratamento, antecipar o tratamento dela. Mas tem outra versão da história que é tudo é verdadeiro sobre a menina, tudo é igual, tudo permanece. Ah, entendi. Bom, então, agora eu gostaria que vocês pensassem sobre, digamos que a Sherry é a sobrinha de vocês. Vocês são o irmão ou irmã da mãe da Sherry. E todo o resto é igual. E a sua irmã chega para você e pergunta, e pede, por favor, me ajuda a reduzir, a diminuir o sofrimento da minha filha. Eu não aguento mais. Eu estou chorando todos os dias, eu não sei mais o que fazer. Ela sofre, eu sofro. O que eu faço? E aí, o que você faria? Sem julgamento de novo. Não precisa responder, né? Mas é uma questão que a gente tem que pensar que muda tudo, né? Porque no momento que a gente botou o holofote na Sherry e ela é alguém que importa para mim, eu já não posso, já fica mais difícil tomar uma decisão imparcial, né? E não tem nada de errado com isso, tá? É só um exercício para que vocês percebam como não é tão simples assim quanto parece tomar uma decisão e ser justo e ser empático, né? Pode passar. Bom, e aí esse holofote ele faz com que, e como vocês perceberam com a questão da Sherry, faz com que eu estabeleça uma espécie de identidade horizontal. É alguma conexão com pessoas que são do mesmo, que são como eu, que são do mesmo grupo que eu, da mesma tribo que eu. E aí é mais do que eu quero, do que é bom para os meus e menos para os outros, né? Eu, pelo menos, primeiro eu vou focar nos meus. E isso é muito natural e muito humano. Agora, o que a gente tem que pensar nessa hora? É que a empatia afetiva, ela vem primeiro. Como eu falei para vocês, ela é muito rápida. E aí, eu vou direcionar ela vai surgir com muito mais força para membros da minha tribo, da mesma tribo que eu. Pessoas ou que se parecem comigo, né? Por exemplo, em questões físicas ou questões, se eu tenho um problema de peso, as pessoas que também têm um problema de peso, eu vou ver as pessoas como o que, sabe, a gente se entende, a gente está no mesmo barco. Ou pessoas que já tiveram um problema similar ao meu, ou pessoas que compartilham um objetivo. Não, os concurseiros, todo mundo quer passar no concurso, então eles se colocam como uma tribo e eles agem como uma tribo. E aí tem outros exemplos mais soft, mas também, né, que entram nesse objetivo compartilhado, né? Pessoas que torcem para o mesmo time de futebol, pessoas da mesma comunidade religiosa ou política e assim por diante. E por que isso acontece? Porque aquilo que é como eu, aquilo que é do meu grupo, da minha tribo, eu conheço, né? Então, isso eu sei lidar. E o que eu não sei lidar pode disparar medos subconscientes. Ou seja, eu vou deixar uma pessoa de fora entrar na minha tribo, eu vou, sei lá, o que pode acontecer? Eu não sei. Ela pode ser uma ameaça para mim. E isso tudo não é num nível de consciência, mas isso tudo acontece, né? Esses medos, eles não têm nem fundamento, mas eles existem. E todos nós os sentimos, independente do nosso grau de conscientização. Porque isso é num nível emocional e vem primeiro e muito rápido. Mas aí é que entra a empatia cognitiva, que ela já é um pouquinho mais demoradinha, por quê? Porque ela acontece no terreno do raciocínio. E ela permite que a gente use tudo que a gente sabe, tudo que a gente conhece, ou até as questões sobre o que a gente não conhece, para ampliar a nossa perspectiva de tomada de decisão quando as coisas não são familiares. Então, ela permite neutralizar os vieses. E aí entra no exemplo que eu falei dos policiais
com um criminoso, por exemplo. Ok, eu realmente acho que está errado o que ele está fazendo, ele não deveria estar fazendo isso, mas nada muda o fato dele estar cometendo um crime, mas eu preciso entender o que eu e ele temos em comum como ser humano, da onde que isso veio, por que isso está acontecendo, e sabendo disso, eu posso tratar ele, adequar o meu tratamento a ele, e não ser preconceituoso e achar que todo mundo que anda de moto é criminoso, ou todo mundo, aquela coisa que é a tendência que a gente tem de generalizar. A empatia cognitiva nos permite racionalizar e questionar os nossos próprios, como é que eu vou dizer, as nossas próprias certezas e verificar o que a gente pode fazer diferente, ou se existe alguma coisa que a gente possa fazer diferente em cada situação. Então, a partir do momento, ela nos permite conhecer mais, à medida que a gente se informa, a gente usar esse conhecimento para ser menos enviesado e ser mais empático. Então, ela tem esse risco, né? Do holofote, está focado na pessoa, esquecemos todo o escuro, de focar na minha tribo, é tudo para mim, nada, os nós contra eles, tudo para os meus, nada para os outros, e coisas desse tipo. Bom, pode passar. E aí eu queria falar para você sobre um estudo que foi feito sobre envolvendo empatia. Os gaúchos que me perdoem, mas o que já conhecem esse vídeo é muito famoso lá, que isso é um fato real que aconteceu com um jornalista. Ex-jornalista, agora eu acho que ele é senador, alguma coisa assim. Só que eu estou usando esse vídeo, mas não foi esse que foi usado, tá? Apresentaram um vídeo de uma pessoa levando um choque elétrico. Apresentaram isso para 2 grupos. Para um dos grupos foi dito que essa vítima do choque elétrico era torcedor do mesmo time que eles. E para o outro grupo foi dito que essa vítima do choque elétrico era torcedor do time rival. O grupo que pensava que estava vendo uma pessoa do seu time levando um choque, isso foi medido com ressonância magnética, né? As pessoas, enquanto elas olhavam esse vídeo, para poder ver quais áreas do cérebro iam ser ativadas com aquela imagem. As pessoas que imaginavam estar vendo um torcedor do mesmo time acionaram áreas mais empáticas, de empatia afetiva, né? Rapidamente. O outro grupo acionou menos essas áreas e ainda acionou levemente áreas relacionadas ao prazer. Ou seja, ninguém é santo, né? A gente vê o cara que é rival sofrendo dos outros, né? Da outra tribo sofrendo, não apenas a gente se compadece menos, mas também a gente tem um certo prazer em ver esse tipo de coisa. Não é uma coisa linda de se falar, mas isso é humano, é assim que funciona. Isso é só para ilustrar para vocês o quão parte do nosso dia a dia é esse tipo de coisa. O quanto a gente vive a empatia e os outros sentimentos relacionados no nosso dia a dia. Pode passar, Vânia. Então, tudo isso nos mostra que os julgamentos que a gente faz, eles tendem a ser enviesados. Principalmente quando a gente não conhece a história inteira. Todo mundo fala que toda história tem 2 lados e é verdade e tal, mas às vezes tem muito mais informação que a gente não vê. E a gente tende a olhar para um fato, para uma situação, para um determinado acontecimento, que eu comparo aqui com uma fotografia, e esquece de que existe um filme inteiro, que isso é parte de um filme inteiro. E quem já viu o filme, que acho que, né, todos nós já vimos algum filme, sabe que as coisas podem mudar muito, elas podem não significar aquilo que a gente pensa que elas significam em algum momento. E tem alguma outra informação que a gente não dispunha antes e que aparece e faz com que mude tudo o significado do que a gente está vendo. Né? Então, isso significa que quando a gente olha uma imagem, né? Quem nunca olhou uma imagem
de um assalto, de um crime, ou de uma situação no jornal, ou na internet, e já tomou todas as dores da pessoa, da vítima que estava ali. É muito fácil para a gente fazer isso. E a gente tende a superestimar as nossas habilidades empáticas. Mas várias vezes acontece daí, quando surgem outros elementos da história que não vieram a público no primeiro momento, a gente vê que a pessoa não era tanto assim, né? Ou então que a história foi distorcida de modo a parecer que aquela pessoa fosse menos culpada ou mais culpada do que ela realmente era. Então, a gente nunca pode tomar uma decisão, ou nunca deve tomar uma decisão, simplesmente com base naquilo, na primeira impressão, né? Porque sempre existem outras informações que são importantes e que a gente deve usar da nossa empatia cognitiva para processar e decidir, né? Se realmente merece. Pode passar. E com isso a gente chega no conceito de compaixão, né? Compaixão como um todo, né? Assim, o que significa compaixão? A compaixão, ela tem algumas similaridades, algumas coisas a ver com empatia. Por exemplo, a gente ainda assim precisa reconhecer o sofrimento. E ela está ligada mais ao sofrimento. Mas ela também tem um elemento, um componente que é a gente precisa entender a universalidade do sofrimento. Ou seja, a gente precisa entender que isso pode acontecer com qualquer pessoa do universo, inclusive conosco. Então, se a pessoa ali está sofrendo porque ela quebrou um pé, eu posso dizer, poxa, podia ser eu. E isso ia estar doendo pra caramba, né? Então, isso aí cria uma ressonância emocional com aquilo que a gente imagina que seja o que a gente sentiria se estivesse no lugar dessa pessoa, né? Então, isso acontece, mas não é o que ela está sentindo, é o que a gente sentiria se estivesse lá, que pode ser bem diferente. Isso também pressupõe uma tolerância a sentimentos desconfortáveis, porque no momento que eu reconheço o sofrimento do outro e eu percebo que isso poderia estar acontecendo comigo, várias coisas eu posso sentir que não são legais. Eu posso sentir frustração, eu posso sentir raiva, eu posso sentir medo. Eu vou enfrentar esses sentimentos e não tenho o que fazer. Então eu tenho que aprender a conviver com eles ou estar preparado para que eles venham. Mas, em geral, com isso vem também uma motivação para agir, para aliviar esse sofrimento. Pô, se eu vejo que a pessoa está com dor de cabeça, meu colega está com dor de cabeça, eu tenho dor de cabeça, eu sei que é horrível. A pessoa está com dor de cabeça, o que eu posso fazer para ajudar ela a não ter essa dor de cabeça? Eu tenho um remédio, eu vou oferecer. Eu posso levar ela para ficar num lugar mais quietinho? Eu vou fazer. A gente tem essa urgência de fazer alguma coisa. Pode passar. A compaixão racional, então, é ativar toda essa compaixão, toda essa capacidade de solidarizar com o outro e de se mover para ajudá-lo, mas de uma forma informada, né? Por tudo aquilo que a gente já sabe, por tudo aquilo que a gente já conhece. Ou seja, tem dois componentes essenciais aqui. Primeiro, você precisa se importar o suficiente com uma pessoa, né? Para que o sofrimento dela te mova, e tu tem que ter um forte desejo de aliviar o sofrimento. Se houverem esses dois componentes, a gente vai pode usar todo o nosso conhecimento, toda a nossa bagagem racional para tentar tomar decisões mais claras e justas. Pode passar. E agora eu gostaria de passar um trailer de um filme chamado Intocáveis. É um filme francês, tem legendas em português, e é um filme que ilustra muito bem essa questão da compaixão racional, a meu ver. Tá sem som, Vânia. Aí. Eu acho que tem que botar no íconezinho do alto-falante ali, do lado do play, um pouquinho mais para a direita, antes dos tempos ali. Ele tá mutado. Aí.
Não estou te ouvindo. Eu também estou mutada. Eu mutei tudo. É por isso. Eu vou desaparecer e agora vai funcionar. Tá bom. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'en ai tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. Non mais vous avez fini de jouer, hein? Mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. C'est qui ce type? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large? Vous voulez vous barrer, c'est ça? Et on va où? Respirez un peu. Ça y est, les voilà. 100 € que je les mets dans le vent. Tenue. Ah, cette prise d'apparence, là, faut envoyer un peu. Então, eu gosto muito desse filme, ele é lindo e é baseado numa história real. Ele demonstra muito bem a compaixão, por quê? Não existe pena, não existe piedade. Existe empatia? Não sei, não. Porque ele não está tentando sentir, né? O cuidador não está tentando sentir o que o paciente sente ali. Ele tá interagindo com ele está sendo compassivo, ele entende que o outro tem limitações, que o outro sofre, mas ele trata ele como um ser humano com igualdade e faz coisas que efetivamente façam o outro se sentir bem. Ele pensa o que eu posso fazer para o outro se sentir melhor, e ele efetivamente faz, porque os outros todos, né, faziam, que cuidavam dele até então, ou o que é o consenso, né, talvez acho por aí, fazer aquilo que é melhor, entre aspas, porque não existe nada que é melhor. É melhor para quem? Em que momento? Em que circunstâncias? Em qual contexto? Então, quando a gente tem a compaixão, a gente usa tudo aquilo que a gente sabe e pensa o que a gente pode fazer para aquela pessoa, sendo ela, onde ela está, com tudo que isso envolve, para que ela possa se sentir melhor e viver melhor. E aí tomar essas decisões. Claro que ele não colocou o outro em risco. Ele deu algumas ousadas, assim, né? Fez algumas ousadias, mas sempre cuidando. Agora, ele permitiu ao outro ser uma pessoa plena, apesar de todas as suas limitações. E isso é uma coisa muito bonita, isso é uma coisa que a gente pode e deve fazer, na minha opinião. Pode passar. Então, opa, temos um probleminha aqui. Era para ser uma animação nesse slide, mas tudo bem, não tem problema. Quem sabe faz ao vivo, vamos que vamos. A frase, o título inicial, né, dessa palestra, que era por que a compaixão racional deveria substituir a empatia e o UX, eu acho que isso não se sustenta, que a real pergunta deveria ser quando a compaixão racional deveria substituir a empatia e o UX, e ambas têm papéis importantes e ambas podem e devem ser usadas, mas elas
elas têm papéis importantes, mas diferentes, e funcionam, a meu ver, em momentos diferentes. Eu acho que é indispensável a empatia para que se possa criar conexão em interações individuais e pequenos grupos, né? Coisa 1 a 1, aquela coisa onde tu tá dentro do holofote também. Aí é importante ser empático, é importante descobrir coisas em comum para criar conexões, porque só assim a gente vai criar conexão. Você vai fazer uma entrevista com o usuário e ele vai falar: eu tô com aqui eu tô com um problema, que aqui eu tô cuidando de um bebê e daqui a pouco ele pode chorar e tal, mas eu quero participar da entrevista. Aí você pode falar: nossa, que idade tem, né? Qual a idade do teu bebê? Como é que eu sou mãe também, eu sei como é que é. E isso já cria, pronto, somos parte de um grupo. Isso já ajuda a estabelecer uma conexão que permite que a conversa flua melhor a partir daí. Por outro lado, se eu quiser desenhar soluções que realmente resolvam os problemas dos usuários, não é hora de ter empatia, é hora de ter compaixão racional. Por quê? Porque vamos pensar no caso de um médico que está tratando de um paciente com câncer, um paciente terminal. Se ele sentiu o que o paciente está sentindo e tão profundamente, né, se conectar com aquilo ali, ele vai sofrer, vai chorar e não vai ajudar em nada, porque a empatia ela não pressupõe ação. Então, é muito importante que eu me distancie o suficiente do problema para poder agir. Os médicos, os psicólogos, os psiquiatras, os profissionais da saúde como um todo, eles precisam aprender esse distanciamento, que é uma questão de sobrevivência, senão eles não podem ajudar ninguém. Por isso todo psicólogo faz terapia também, não é, como é que eu vou dizer, humanamente possível a gente sentir tudo que o outro sente e ficar inabalável e ainda continuar ajudando. Então, é muito importante nessa hora de resolver problema, de desenhar produto, de desenhar soluções, que a gente consiga separar as coisas, a gente consiga se afastar um pouquinho daquilo, saber que nós não sentimos aquilo ali, mas que usar todo o nosso conhecimento para buscar opções de resolver de verdade o problema daqueles usuários, mesmo sem ser ele. Admitir para nós mesmos, nós nunca seremos o nosso usuário, nós não sabemos exatamente o que ele está vivendo. Eu não sei o que é morar num lugar onde tem internet, sei lá, só de manhã. Eu nunca morei num lugar assim. Eu posso tentar imaginar, mas as chances da minha imaginação corresponderem à realidade são mínimas. Entende? A imaginação da gente ela sempre é muito mais fértil que a realidade, mas a gente raramente chega na própria realidade. Então, é por isso que a gente precisa conhecer para valer os usuários e ter aquele afastamento e usar toda a nossa bagagem racional para ajudá-los a resolver os seus problemas. Pode passar. E a última, né? Eu queria deixar para vocês, então, essa frase, né? Uma frase do Dalai Lama, que é o seguinte: amor e compaixão são necessidade, não luxo. Sem eles, a humanidade não pode sobreviver. E aqui humanidade está sendo usada como um substantivo, mas eu gostaria de convidar vocês a levar para a sua prática, dentro de UX ou fora, a palavra humanidade como um adjetivo, que é trazer essa capacidade de exercer a compaixão racional. E ter claro para a gente mesmo que a gente nunca vai saber o que o outro exatamente está sentindo e nem precisa. Eu só preciso reconhecer que eles sentem alguma coisa diferente de mim, alguma coisa que eu não sei o que é, que eu nunca saberei, mas que isso importa. E no momento que isso importa, eu consigo ajudar a mudar essa situação. Era isso. Muito obrigada. No último slide, acho que tem meu contato, para quem quiser, né? Se alguém tiver pergunta, se a gente não conseguir, né? Apesar dos probleminhas técnicos, eu posso responder alguma pergunta. Não sei se você já tem alguma por recebida antes, Vânia pode perguntar que a gente aproveita. Bom, vou tirar a apresentação. Eu
Eu fiquei impactada a primeira vez que eu vi essa palestra. Eu realmente fiquei, porque eu me considero, e eu sofro muito por isso, de ser extremamente empática. Então, eu sinto as dores de outras pessoas com muita facilidade e eu faço um trabalho muito interno para não deixar isso me afetar. Ainda é um trabalho em construção, né? Porque eu ainda não consigo muito, mas eu tento. E, na verdade, eu lembro que eu fiquei muito esperançosa no sentido de que eu posso tentar exercitar a minha compaixão racional, né? Tentar diminuir um pouquinho a empatia em alguns momentos e aí sim ir para a ação. Nesse momento em que você fala que a empatia ela não pressupõe ação, isso para mim foi uma viradinha de chave muito forte, né? Porque quando você está sofrendo, você está sofrendo, você não está resolvendo. É verdade. Exatamente. Então, eu fico muito feliz da gente ter conseguido, apesar dos problemas técnicos. Parece que a gente não está ao vivo lá. Eu deixei recados para o pessoal falando que a gente vai subir essa apresentação assim que terminar aqui. Uhum. Eu realmente não sei o que aconteceu, porque o StreamYard nunca tinha me deixado na mão desse jeito. Né? Sempre tem primeira vez, né? Uhum. Eu até fiz um teste aqui no meio, achando que está compartilhando o vídeo do YouTube, né? Pudesse ter alguma relação, mas não funcionou. Enfim. Não. Mas vai dar tudo certo. E a gente vai conseguir te convidar para um próximo momento, no segundo semestre, ao vivo, né? Vai funcionar, a gente vai conseguir fazer, mas nesse momento vai ser gravado mesmo. Sobre perguntas, eu até imagino que teriam algumas, pelo menos seriam as que eu faria, né? Uhum. Então, pode fazer, né? Já que vamos aproveitar. Provavelmente, se eu tenho uma pergunta, alguém também deve ter essa pergunta, né? Então, a gente vai nesse sentido. Como eu conseguiria saber mais sobre compaixão racional? Tem livro, filme, pessoas que falam sobre isso? Como que eu começo? Porque empatia a gente tem muito material, né? E quando eu postei comunicação, muita gente falou, nunca ouvi falar de compaixão racional, estou curiosíssima. Sim. A gente dá uma breve explicadinha no nosso livro, mas assim, esse livro onde saiu, esse livro chama Against Empathy, que eu só conheço em inglês, não sei se já lançaram em português, mas seria alguma coisa como Contra a Empatia, do professor Paul Bloom. E ele tem alguns TED Talks gravados e tem com legendas em português. Então, eu acho que esse é um bom caminho para começar a ver como que ele construiu esse conceito, né? E ele explica tudo da história. Tem controvérsias, obviamente, mas na minha percepção fez muito sentido. Acho que no nosso mundo de UX faz todo sentido, né? Uhum. Mas ele é o pai do tópico, tá? Tá. Coloquei aqui no... Espero ter... Não digitei certo. Eu sempre troco as letrinhas, mas quando forem no Google, vocês vão... O Google corrige, né, as nossas pequenas falhas humanas. É Bloom com 2 Os e N. Eu errei no against. Eu coloquei o S e o N trocado. Acontece. Mas eu coloquei aqui Against Empathy ou Bloom. Eu fui lá no Google rapidinho, já com os dedinhos rápidos. O nosso grande amigo de todas as horas. Uhum. Minha memória é externa, né? Porque a minha memória é muito de peixinho dourado. Então. Dory. Exatamente. Bem assim mesmo. Sobre o filme, eu tinha visto esse filme Os Intocáveis há nem sei quanto tempo, mas acho que foi uns 4, 5 anos atrás, quando entrou no Netflix, provavelmente. E também foi um filme que me tocou muito, porque justamente deu essa viradinha de chave também, né, do personagem principal ele ter a vida inteira sendo tratado com uma camada que foi tirada dele de dignidade, né? E justamente quando esse cuidador novo vem, ele restaura essa camada de dignidade, né? Exatamente. Então, eu acho bem... Eu acho que essa palavra é ótima que tu usou, dignidade. Que é isso que a gente devolve para as pessoas quando a gente as trata com compaixão racional.
eu te digo, eu te percebo, eu te reconheço, você é um ser humano, eu te respeito como tal. Eu entendo que você está vivendo uma coisa que eu não vivo, mas isso é importante, isso tem valor, e eu vou fazer o que eu puder para te ajudar, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não goste, mesmo que eu não entenda de verdade. Eu me importo, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito bonita e é bem difícil, né? É bem Sim, difícil. sim, e é um exercício que a gente tem que fazer como profissional, porque o tempo todo, pelo menos na minha experiência profissional, na maior parte da minha vida, eu trabalhei em produtos ou em soluções que não eram para mim, porque eu não sou usuário mesmo. Exatamente, exatamente. Então, a gente tem que tirar, né? E eu ainda vejo, e é o normal, né? Da gente, mas eu não usaria assim, né? Eu também não, mas vamos ver o E que o aí, usuário, né? E em várias vezes, quando a gente está compilando um relatório de pesquisa, aí, nossa, que interessante, olha só, eles gostaram disso. Gente, que interessante. É muito, muito engraçado essa descoberta de que é algo que você, isso não vai colar. E aí, de repente, as pessoas adoram você. Nossa, que legal. Por isso que a gente faz pesquisa, gente, por isso. É isso aí. Não, é porque, veja bem, a gente lida muito com isso, né? É muito comum. Eu canso de ouvir, não, nós vamos fazer assim porque assim é melhor, porque assim é bom, assim não sei o quê. Mas quem sou eu para dizer o que é bom para o outro? Se eu não sei nada da vida dele, não entendo os porquês, né, do que ele faz enfim, do que ele sente, do que ele entende. Então, é bem importante. No nosso trabalho, assim, a gente está nesse papel, nesse lugar que faz essa ponte entre o usuário e as soluções, né? Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande de fazer isso da melhor forma possível para eles, não para nós, né? Sim, é uma responsabilidade ética, né, de você realmente buscar. Porque, lógico que sempre tem sessões de cocriação, e alguém pergunta, Vânia, mas você está trazendo a visão do usuário, o que ele acha disso? Eu não sei, eu nunca perguntei isso para eles. Eu, como Vânia, aí eu falo o que eu acho, mas o usuário pode achar algo totalmente, vamos levar para teste, né? Vamos investigar com quem realmente usa. A gente ser vista como expert, às vezes parece que teremos todas as respostas, né? Mas em reunião já aconteceu de eu dizer, o que eu acho é totalmente irrelevante. Eu nunca vou usar esse troço aqui. Exatamente. Então, minha opinião não vale nada. Eu tenho que aprender com quem vai usar, ou com quem usa, né? Ou, sei lá, com quem convive com esse problema. Para mim, não é um problema. Então, é uma coisa muito... Mas tem que ser um esforço constante, porque não é natural, né, pra gente, assim. Não é mesmo. E eu vou até trazer um ponto polemiquinho, talvez, que, na minha visão, né, as pessoas que vivem ao nosso redor também não são usuários. Porque às vezes acontece assim, mas a minha mãe, ela é super tecnológica e ela usa isso, então as pessoas estão usando isso. Gente, a sua mãe tem você, que vai lá resolver... Então, assim, é que nem aqui em casa, né? Tipo, a minha mãe, quando ela Vânia, como é que faz isso? Eu tô precisando fazer isso. Aí eu ensino ela anota no caderninho, quando é interessante para ela, o passo a passo, né? Sim. Mas assim, tipo, ela já não é o usuário, porque ela tem a mim. As amigas dela não têm, e aí possivelmente não conseguem usar da mesma forma. Exatamente. Né? Como é que você vai comparar, né? Porque eu sempre vejo muito esse exemplo. Não, mas o meu tio usa. Meu pai gosta desse jeito. Gente, nós que trabalhamos com tecnologia, a gente vicia as pessoas que estão ao nosso redor. A gente acostuma elas mal. Quão representativo é o seu tio dessa população, né? Que a gente está mirando. Então, é bem mais embaixo o buraco. Sim, bem mesmo. Mas que massa, que legal que a gente conseguiu bater esse papo. E aí eu vou fazer a pergunta que me fizeram algumas vezes durante essa semana, né? Quando eu falei que ia ter esse papo, a pergunta que não quer calar é: quando teremos uma reimpressão deste livro? Se existe um horizonte? Cecília e Elisete, se vocês estão vendo, vocês são testemunhas, hein? Não me deixem mentir sozinha. Não, eu acho que eu não tenho uma data certa para dar para vocês, mas eu tenho boas notícias, tá? Tá bem próximo agora, bem próximo mesmo.
A Casa do Código já fez toda a edição, a revisão, nós também já validamos tudo, está tudo na mão deles, já fizeram como é que chama? A diagramação do e-book, da segunda edição, eles estão finalizando essa parte agora, mas já saiu da nossa mão, eu sei que está bem adiantado com eles, agora nós precisamos sentar e definir uma data, que, assim, nós gostaríamos que fosse mês que vem, né? Mas eu não posso prometer, então, por favor, olha, fique aqui anotado, eu não estou prometendo para julho, mas eu gostaria que fosse julho, e será, se passar de julho, vai ser pouco, né? Assim, deve ser bem logo mesmo. A parte mais operacional da nossa parte já foi feita, da parte da editora deve estar finalizando. Então, e a boa notícia é que vamos ter impresso e digital desta vez, né? Então, isso já vai facilitar ou permitir que muitas pessoas que não podiam ter o impresso possam também ter acesso. Não podiam, não queriam, né? Também uma possibilidade. Sim, que maravilha. E, na verdade, agora você levantou uma coisa que eu vou fazer essa pergunta, você fique à vontade para responder ou não, ou quanto responder ou não. A gente vai ter muita diferença, porque eu já estou pensando aqui no meu orçamento para comprar a segunda tiragem física se tiver muitas mudanças. Não, quase nada. Não justifica comprar outro livro. A gente não mudou o conteúdo, tá? Teve algumas pequenas correções de... por exemplo, teve uma figura que a gente precisou tirar porque gerou uma certa controvérsia com questões mais políticas, digamos assim. Teve alguma terminologia, algum erro de digitação, pequenas correções para ficar um pouco mais claro, que alguém achou que uma frase estava, sei lá, a gente recebeu algumas, que a editora a revisora da editora finalizou. Então, mas são coisas mínimas, não teve alteração nenhuma de capítulo ou de conteúdo, nada, não justifica. Legal. Então já aliviamos os corações de todo mundo para guardar esse dinheirinho para comprar outros livros. O próximo. Opa, vamos falar mais sobre isso, o próximo. O próximo. Então, a gente fez uma enquete no LinkedIn há um tempo atrás com 3 temas, né, para o próximo livro. Seria pesquisa remota, Research Ops e UX Strategy. Tá? E ficou... na ordem de votação saiu, primeiro lugar, UX Strategy, segundo lugar, pesquisa remota, e terceiro lugar, Research Ops. Então, assim, esses 3 estão no nosso radar. Tentaremos fazer nessa ordem, mas não começamos ainda. Tem uma outra notícia que é não é uma notícia ainda, mas é uma possibilidade que deve sair antes do segundo livro. É uma tradução, né, do nosso livro, que a gente recebeu alguns pedidos, alguns convites, então talvez isso saia antes. Sensacional, muito bom. Eu já estou aguardando ansiosamente o segundo livro, porque Strategy é também uma área que eu pessoalmente atuo, então já estou aqui, ansiosinha. Muito bom. Muito obrigada, Denise. Muito, muito obrigada por ter aceito o convite, por ter disposto o seu tempo. Eu sei que seu tempo é extremamente corrido, extremamente precioso. Então, assim, muito, muito obrigada por ter topado vir com a gente nesse dia em que não deu certo a transmissão, gente. Me desculpem. Nada, imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer. Meu tempo é realmente bem apertado, mas eu escolho para quem com quem eu compartilho, né? Então, só quem mora no meu coração recebe meu tempo. Pode saber, o tempo é o meu bem mais precioso, né, atualmente. E as ladies sempre moram no meu coração. A gente tem, graças a Deus, assim, muito legal. Aprecio muito o trabalho que vocês fazem, acho lindo. E eu acho que é uma forma muito boa da gente de compartilhar o conhecimento e de aprender umas com as outras, né? Não participo mais porque também não consigo, mas, assim, gosto muito e estou sempre à disposição de vocês. É um grande prazer. E quanto à tecnologia, os problemas, nem
nem te preocupa, eu estou mais que acostumada. Comigo tudo é na emoção. Tudo tem muita emoção, então... Ai, é impressionante. Mas eu fico imaginando que quem não trabalha com tecnologia deve sofrer mais do que a gente. Porque a gente já espera, tipo, pode dar um problema aqui, pode dar, aí faz um gingado, contorna aqui, contorna ali, deixa o coraçãozinho sem microinfartos e segue. Mas muito, muito obrigado. Então a gente encerra aqui nosso encontro maravilhoso de hoje e teremos mais eventualmente, né? Especialmente quando sair o segundo livro, com certeza já coloca lá um slotzinho na agenda pequenininho lá. Leia. Assim, já fica ali. Preparado. Porque a gente vai querer conversar, com certeza. Muito obrigada. Com certeza. Obrigada, Vânia. Um bom final de semana para todo mundo aí. Um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, Beijos. tchau.